Meus amigos, agora são 10 horas e mais 7 minutos na Grande Manaus. O portal ITVC M7 Brasil continua nas ruas da capital amazonense e, é claro, levando informação em tempo real para você. E o que a gente pede é que, além de deixar sua curtida, seu comentário, que você possa compartilhar. Aí, a gente está atendendo aqui a nossa reportagem. Doutor, primeiramente, bom dia. Daqui a pouquinho começa aí esse julgamento envolvendo esses policiais militares, né, que, segundo a denúncia, faziam parte de um grupo de milicianos aqui em nossa capital. Como que vai acontecer tudo isso? E quais são as acusações, né, que eles estão sendo colocados aqui dentro do Tribunal do Júri? Bom dia a todos os telespectadores do CM7. É um prazer conceder essa entrevista. E realmente o caso que vai ser julgado hoje, né, desses 37 homicídios atribuídos a policiais militares, vão ser julgados 7 pessoas, né? 6 policiais militares, um deles ex-PM, né, e um informante, né, uma pessoa civil que trabalhava como informante para esse grupo de policiais militares, né, que são realmente milicianos, né? A gente já sabe, já tem informações aqui, isso não é segredo para ninguém, que em Manaus já existem, enfim, grupos de extermínio, milicianos, né, pessoas, né, vinculadas às forças de segurança que, infelizmente, estão praticando, né, e praticam, né, crimes, né, de todo tipo, né, de roubo, traficantes, achaque a traficantes e também homicídios. O caso que vai ser julgado hoje serão 3 homicídios, sendo um deles tentado, atribuído a esses 7 réus. Um desses casos, os policiais, né, armaram uma casinha, né, se fala comumente. De certa forma, através dos noticiários, só para a gente lembrar, do ano de 2015, houve um assassinato, houve um homicídio contra um policial militar no bairro de Educandos. Eu gostaria que o senhor relatasse para a gente, né, como que foi o passo a passo para que tudo isso acontecesse e aquele final de semana, que foi um final de semana sangrento em Manaus, mais de 34, chegando a 37 pessoas mortas em um único final de semana envolvendo esses policiais militares. Certo, inicialmente um sargento da Polícia Militar, o sargento Camacho, que na época estava fazendo serviço de segurança particular, ele foi vítima de latrocínio, né, de um crime de saída de banco, né? Foi vítima de latrocínio e isso naturalmente gera uma revolta, né, na sociedade, sobretudo nos seus, né, colegas policiais, nos seus colegas de farda. Essas informações acerca de se descobrir quem teria sido o autor ou os autores dessa saída de banco, desse latrocínio contra o sargento Camacho, movimentou as redes sociais, movimentou grupos de WhatsApp, em que eram integrantes policiais militares, o que é natural, porque os policiais queriam, né, buscavam esclarecer a autoria desse latrocínio. Ocorre que, mesmo dentro desses grupos, alguns policiais passaram a se exaltar, passaram a pregar uma espécie de operação vingança, uma revanche pela morte, pelo assassinato do seu colega de farda. E, em virtude disso, policiais, né, realmente comprometidos com a sua função, inclusive delataram esses policiais, né, que realmente fazem parte desse grupo de extermínio, e foi aí que a investigação começou, né? Na verdade, naquela mesma sexta região por trás lá do Colégio Lato Senso. Então, em vários pontos da cidade começou a ter homicídios desse tipo. Em virtude disso, a polícia, o setor de inteligência da Polícia Militar, a Polícia Civil, já estava monitorando essa situação. Essa situação foi agravada porque um empresário que teve, né, do qual esse sargento assassinado fazia parte da sua equipe de segurança, colocou a cabeça dos executores dessas pessoas a prêmio, ou seja, ofereceu R$20 mil para quem entregasse, vivo ou morto, né, os executores do sargento Camacho. Agora, doutor, o senhor poderia falar ou vai ficar em juízo, no caso? Poderia falar o nome desse empresário ou vai ficar sob juízo o nome desse cidadão? Não, isso aí foi investigado pela Polícia Federal, foi aquele empresário envolvido em desvios de recursos da saúde pública, o Mohamed Mostafa. Enfim, ele se sentiu pessoalmente afrontado e botou a cabeça a prêmio, como se aqui fosse um faroeste. No caso, então, o segurança dele, né, o sargento Camacho, ele que foi assassinado no bairro de Educandos, ele fazia parte da segurança do empresário Mustafa, né, envolvido na Operação Maus Caminhos. Certo, o sargento Camacho foi sacar uma quantia em dinheiro
de propriedade desse empresário. Aí, enfim, certamente foi vítima e por isso foi vítima de latrocínio, né? Deve ter tido algum tipo de olheiro, etc. E o empresário ofereceu essa recompensa. Isso também, além da indignação natural que se provoca esse tipo de crime, não só nos seus colegas de farda, mas também em toda a sociedade, ninguém admite que houvesse um número expressivo de assassinatos naquele final de semana, né? E chegou inclusive ao número de 41 homicídios só em um único final de semana, sendo que desses homicídios, 37 as investigações feitas pela Força Tarefa da Operação Alcateia, Força Tarefa formada pela Secretaria de Segurança Pública à época, pelo Ministério Público, pelo GAECO. Pois é, aí que eu queria entrar nesse assunto, doutor, que não foi algo isolado, ou seja, a Operação Alcateia culminou também na força, na integração. Vamos confirmar aqui, no caso é o Dorval Júnior Carneiro de Matos, Bruno Cesane Pereira, Germano da Luz Júnior, Silvio José Silva de Oliveira, Klebert Cruz de Oliveira, George McDonald Rodrigues de Oliveira e o Janilson Monteiro da Frota. Desses aqui, né? Todos eles são policiais militares, ex-policiais militares continuam recebendo, como que estão aqui? Apenas o Janilson era o informante desse grupo de milicianos. Um desses policiais, salvo engano, o Germano, ele já foi expulso da polícia, e os demais, por incrível que pareça, muito embora tenha se passado 10 anos da prática desses homicídios, né, é natural que um processo criminal demore a ser julgado. Isso decorre da atuação defensiva, né? É interesse da defesa que um julgamento desse tipo seja adiado ao máximo possível, para que a sociedade esqueça, na verdade, né, do que se tratou, como é que foi. Mas, por incrível que pareça, eles ainda continuam recebendo os seus salários regularmente do Estado. O Estado, a Polícia Militar, continua pagando esses salários. Ainda não se chegou a uma conclusão nos cadáveres. Saiu da arma de um policial militar, então é uma coisa que vincula. Existem interceptações telefônicas que evidenciam a combinação, o arranjo desses policiais para fazer o que eles chamam de missão, né? Ou seja, a missão é extorquir traficante, é matar traficante, enfim, já não se tratava mais de vingar a morte do sargento Camacho, mas sim, eles eram na verdade um grupo de extermínio que atuavam de forma estável aqui na nossa cidade e matavam para atingir seus fins ilícitos, né? Para oferir lucro. No caso do julgamento de hoje, eles mataram a vítima para roubar. Agora, doutor, o senhor que está... Constatou-se, por exemplo, que os celulares dos investigados que vão ser julgados hoje, por exemplo, estavam no dia, na hora. Foi o executor desses crimes, né? Mas para além dessas provas técnicas que está sendo, como eu disse, impugnada de forma competente pelas defesas dos acusados, existem outras provas também, existem provas testemunhais. Falar com a gente, já tiveram passagens pela polícia também? Sim, as vítimas, isso é um fator que pesa contra o caso, né? Nós do Ministério Público defendemos a vida, não importa, né? Se o cidadão matou uma pessoa sem justa causa, sem justificativa, nós do Ministério Público vamos pedir a condenação dessa pessoa, né? Não importa se essa pessoa que matou é um traficante, é um cidadão comum, é um policial militar. Corrobore a sua tese defensiva. E algumas dessas pessoas têm passagens também, como pelo crime de tráfico de drogas, tem passagem, enfim, por uma série de outros crimes, né? Policiais militares, enfim, são pessoas que muitas vezes têm alguma proeminência na sociedade, são pessoas ligadas à política, vereadores, enfim. Isso também é um fator que pesa, né? Porque de um lado nós temos as testemunhas que corroboram a tese de acusação, que já foram ouvidas em sede policial e na primeira fase do julgamento, né, perante o magistrado, né, que tem medo de vir aqui, né,
depor contra policiais militares, integrantes de um grupo de extermínio que, inclusive, eles se encontram soltos e andam tendo, na nossa percepção, decisões de absolutórias sem pertinência, né? Então é natural que as testemunhas indicadas pela acusação tenham esse receio e não compareçam. E o jurado que não tem uma formação jurídica, aquilata isso como se a defesa tivesse razão, tivesse certa, enfim. Isso é um fator que pesa, né, e favorece a defesa. O que o senhor vai alegar aqui? Eles foram acusados por 2 homicídios e 1 homicídio tentado. Além disso, eles são acusados pelo crime de formação de milícia e também, na consecução desses crimes, eles se valiam, eles utilizavam carros com placas adulteradas. Isso também é crime. Então, esses vão ser os pedidos do Ministério Público, pela condenação dos réus pela prática desses 5 crimes. 3 homicídios, sendo um deles tentado, pelo crime de formação de milícia e pela falsificação de placa. Doutor Flávio Mota, muito obrigado pelas suas informações e pela gentileza, né, de ter decidido essa entrevista exclusiva aqui ao portal ITVC M7 Brasil, até para a gente trabalhar, né, e não deixar que esse caso possa ficar na escuridão, né, até um caso que aconteceu há mais de 10 anos e que continua sendo repercutido, principalmente entre os familiares dessas pessoas. Certo, eu que agradeço a atenção. É um caso que teve repercussão internacional. O Brasil, inclusive, está, como posso dizer, sofre o risco de sofrer algum tipo de intervenção, algum tipo de condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, justamente pela impunidade que esse caso parece que, ou pelo menos que se pretende que se tenha. Mas se depender do Ministério Público, nós não deixaremos que isso aconteça. Muito obrigado pela atenção. Ok, então tá aí, meus amigos. Então daqui a pouco, né, a partir das 13 horas, aqui onde